Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós vamos tratar de um assunto muito sério. Após longos anos de estudo sobre o dízimo, a Bíblia Sagrada nos fez chegar a uma conclusão óbvia que jamais deixará que você e eu continuaremos sendo enganados. Tudo que está transcrito aqui está da Bíblia Sagrada e eu recomendo a este vídeo, a quem for assistir este vídeo, que ore ao Santo Espírito para lhe dar entendimento. E também este vídeo é para quem segue a Bíblia Sagrada antes de seguir a sua religião. Quem vai te levar para o céu é a palavra de Deus e não a sua religião, nem a minha. Eu falo para todas as religiões, eu estou falando sobre a Bíblia Sagrada. Vamos, porque o assunto é longo. Em Tiago 1,27, o Senhor Jesus escreveu, através dos apóstolos: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, ou seja, cuidar dos necessitados, e guardar-se da corrupção do mundo, ou seja, obedecer às Sagradas Escrituras. Só assim podemos nos guardar das corrupções deste mundo tenebroso. Segundo a ordem levítica, dízimo era exclusivamente aos levitas. Isso confirma em 1 Crônicas 15, 2, que está assim: então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levar a arca de Deus e para o servirem eternamente. E também em Hebreus 7,5 reforça este mesmo assunto, assim: e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. E prosseguindo, as outras tribos receberam herança em terras para cultivarem. Já a tribo de Levi ficou a cargo de cuidar das coisas de Deus. Daí foi criado o dízimo, que é a 10ª parte da colheita, destinada para a sobrevivência da tribo de Levi. Visto que são os dízimos que os israelitas separaram para Deus, o Yahvé, que eu, Deus falando, dou por herança aos levitas. Eis porque lhes disse que não possuirão herança alguma no meio dos filhos de Israel. Em Deuteronômio 26:12 está escrito: quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita no ano 3º, que é o ano dos dízimos, então darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Vocês veem que até agora não se falou em dinheiro. Em Tiago 1,27, vamos repetir, grave bem, é Deus falando: a religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, ou seja, aos necessitados, e guardar-se da corrupção do mundo. Qual religião hoje faz isto, meus irmãos? Destina o dízimo
para o fim necessário, para o princípio, que é cuidar dos necessitados. Você conhece, você sabe. Em Malaquias, as pessoas defensoras do dízimo, hoje, para criar essa balbúrdia que aí criou-se, essa exploração, só lerem Malaquias 3, 8 e 9. Eles não lê Malaquias 3, 5 e Malaquias 3, 10. Mas nós vamos ler tudo, porque o nosso interesse é vindo de Deus, para que você saiba a verdade bíblica, e não a minha vontade, nem a vontade do seu pastor. Malaquias 3:5. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista do seu salário, e a viúva e o órfão. Lembra que a religião verdadeira é a que cuida dos necessitados, e naquele tempo os necessitados principais eram o órfão, a viúva, os estrangeiros, continuando em Malaquias 3:5, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Aí vem Malaquias 3, 8 e 9. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, sim, toda esta nação. Roubar em que aqui? Roubando a Deus, a ordem dele, que a religião não estava cuidando dos necessitados, estava os sacerdotes deixando a desejar de cuidar do órfão, da viúva, defraudando em salário os diaristas. É isto que Deus está falando. Não é nós individualmente roubando de Deus, como se usa aí para te enganar. Deus não vai te abençoar a troca de dinheiro. A bênção de Deus é de graça. A salvação é de graça. É uma afronta você seguir essas orientações de dar o dízimo ou qualquer outro tipo de campanha para Deus te abençoar. Deus não está feliz com você. Isto é barganha. Você não pode comprar a Deus. Em momento algum Deus te pede dinheiro nas Sagradas Escrituras. No 10, que não é explicado para vocês: trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Sabe o que é a casa do tesouro? É um local, tipo um galpão que existia na época para caber tanta colheita que era devolvido em dízimo para cuidar das pessoas necessitadas e também dos levitas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento, gente, mantimento, sustento na minha casa. Não é sustento da religião, não, irmãos. É sustento da igreja. A igreja são as pessoas juntas. A igreja é o coração. Deus disse: eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Eu habito em seu coração. A igreja é o conjunto nosso para adorar a Deus. Então este Malaquias 3:10 aqui é exatamente este mantimento, é para sustentar os necessitados e não sustentar
a pastores, nem padres, nem qualquer líder religioso. Vocês vão ver que aqui, em momento algum na Bíblia Sagrada, confere na sua Bíblia, cita isto, meus irmãos. E ainda, outra coisa que é usada errada para vocês. E Deus ainda diz assim: faça prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que não haja lugar suficiente para recolherdes. Meus irmãos, o tempo todo falamos em colheita, em plantio. Esta bênção está muito clara para quem quer ter boa vontade de entender. Deus está falando de chuva, bênçãos de chuva para prosperar o plantio, prosperar a terra, meus irmãos. Não é bênçãos financeiras. As bênçãos financeiras virão, sabe quando? Quando obedecerdes a Deus. E diz, quando Deus fala, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo vos será acrescentado. Tudo que eu e você necessitarmos para vivermos. Não podemos ser enganados. Deus cumpre. Ou você crê no que Deus está falando, buscai primeiro a mim, Deus, e a minha justiça de Deus, e tudo vos será acrescentado. Será que isso não basta para você crer? Você tem que acreditar no seu líder religioso, que para Deus derramar as bênçãos sobre você, é preciso você devolver o dízimo, e ainda muito mais do que o dízimo que eles pedem a você. Você vai crer em Deus, nas Sagradas Escrituras, ou no seu líder religioso? Confira na sua Bíblia, por favor. Em Isaías 1,17 diz assim: aprendei a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Mais uma vez, meus irmãos, você só não entende se você não quiser. Deus não cita sacerdote, não cita pastor, não cita bispo, não cita ninguém. Está mandando cuidar dos necessitados, meus irmãos. Quantos estão aí do seu lado? Você que devolve o dízimo. Muitos de vocês, às vezes, passam necessidades em casa e não são acolhidos pela sua igreja. E tem feito promessas vãs que Deus vai retornar para você em muito mais do que você deu. É mentira, não tem apoio bíblico. É exploração da palavra de Deus, é comércio com ela, é exploração da sua falta de conhecimento. Vamos continuar aqui em 2 Pedro 2,3. E por avareza, Deus falando, e por avareza farão negócio de vós com palavras fingidas, sobre os quais já de longo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Deus está dizendo aqui, todos estes falsos pastores que estão te enganando, e quem conhece a palavra e deixa se enganar, não demore a ser sentenciado, ou seja, punido pelo que estão fazendo. E estes, meus irmãos, não vão ver os céus, as mansões celestiais, nem de luneta. Ou você quer ser um deles? Em Lucas 23:35 está escrito: e disse-lhes, quando vos mandei sem bolsa, sem alforje ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Jesus está perguntando aos discípulos. Eles responderam, nada. Então, meus irmãos, mais uma vez o dinheiro foi posto de lado por nosso Deus. Acorda! O que usam aí, inclusive em instituições que pareciam ser sérias, usam para te enganar. E eu fui enganado até pouco tempo.
De 3 anos para cá eu venho fazendo esses estudos. Vamos ver em Deuteronômio 14, a partir do verso 22, eu vou ler algumas passagens. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher no campo. E quando o caminho, preste atenção, a hora que entra o dinheiro, olha como ele entra. No 24, quando o caminho te for tão comprido, que os não possas levar, por estar longe de ti, o lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali pôr o seu nome. Quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolheu. Vamos ver que maravilha no 26, para acabar com essas dúvidas. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, e por tudo o que te pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor Deus, e alegra-te, tu e a tua casa. Deus não quer te ver trabalhando, suando e passando necessidade, meus irmãos, e enriquecendo a outros, e mesmo mantendo templos. Deus não disse isso até agora. O princípio bíblico, como diz algumas religiões, do dízimo, não é para manter a palavra de Deus aqui na terra. Jesus já nos mandou desde o nascimento, e de pregar o evangelho a toda criatura. E outra parte ele diz, de graça recebestes, de graça dai. Porém, olha a recomendação de Deus no 27, ainda Deuteronômio 14. Não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Mais uma vez Deus lembra dos levitas. Ao fim de 3 anos, hoje esse que é dízimo, só falta bater na porta da nossa casa querendo dízimo. Ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano e os recolherás dentro das tuas portas. E na época, eu lembro a vocês, já existia dinheiro. Quando Jesus pagou tributo, ele pagou com dinheiro. Quando Abraão comprou a terra para enterrar Sara, ele pagou com dinheiro. Então não tem essa, que na época a colheita era a moeda principal. E hoje o real é que é a moeda principal, por isso deve devolver em real. Em lugar nenhum na Bíblia Sagrada, meus irmãos. Eu desafio a qualquer teólogo. Se eu te falar, teologia, banco de escola, título de pastor, de qualquer coisa que seja, não leva ninguém para o céu e nem pode adulterar, não pode alterar a palavra de Deus, meus irmãos. Acorda, acredite na Bíblia Sagrada, sob inspiração do Espírito Santo de Deus. Entre a Bíblia e sua religião e seu líder, fique com a Bíblia Sagrada se você quiser dar o reino de Deus. Então, no final, no 29 de Deuteronômio 14, então virá o levita, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão de que? Dos dízimos, das colheitas, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Que as tuas mãos fizerem. É promessa de Deus. Outra parte, erradamente, que usam para te enganar. E me enganaram há um tempo bom também. Há quem, quando fala de despojo, despojo, meu irmão, é aquilo que se tira
do inimigo quando se vence uma batalha. Inimigo aqui não é Satanás, não. Nesse caso aqui é o perdedor da guerra. É tanto que a Bíblia diz assim, em Lucas 11, 22, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura, em que confiava, e reparte os seus despojos. Despojos, eu volto a te falar, é tudo que pertencia àquele povo derrotado, e o vencedor pode levar. E foi assim que aconteceu com Abraão, quando diz aqui em Hebreus 7, 1, 2, e os falsos profetas, as falsas religiões, diz para te enganar. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava de quê? Da matança dos reis, de uma batalha, e o abençoou. Agora, olha o importante, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. De tudo o quê? Eles não explicam. De tudo os despojos, de tudo que trouxe do perdedor da guerra. Não é de tudo que ele recebe, não. Não é, meus irmãos. A Bíblia é muito clara. Eu li na Bíblia Sagrada. Isso é enganação. Isso não é de Deus. Meus irmãos, Deus jamais nos deixaria uma ordenança envolvendo dinheiro, que jamais une as pessoas, e sim separa as pessoas. Ele quer seu povo unido na mesma verdade bíblica. Dinheiro nunca foi princípio de adoração, e sim de confusão criada pelos aproveitadores. Jesus nunca envolveu com dízimo, nem os profetas, nem os apóstolos. Jesus quer o seu e o meu coração, o adorando em espírito e em verdade. Aí muitos vão perguntar, eu tenho certeza, e vão escrever me criticando. E como manter a igreja? E como Deus falou que quem vive do Evangelho pode usufruir das coisas do templo? Meus irmãos, para isso existem ofertas, e o que mais queira, de menos o dízimo, em momento algum, o destino do dízimo saiu fora do que a Bíblia Sagrada disse aqui. Em momento algum, dízimo foi para manter pregação de evangelho. Isso é desculpa esfarrapada e covarde. Repetindo, e aí você reflete. Você fica com Deus, com a Bíblia, ou com as mentiras de seus pastores, de seus líderes? No mundo inteiro, inclusive aqui na minha cidade. Tiago 1,27. É esta religião que Deus quer para você. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Meus irmãos, eu sou uma pessoa pobre e eu vivo pregando a palavra de Deus de várias maneiras, não só na internet, sem receber um centavo nem mesmo para gasolina. Por que que os outros podem explorar vocês? Pense nisso. Deus está falando com vocês e comigo porque eu tirei da palavra de Deus. Deus abençoe a todos vocês e lhes dê o entendimento necessário, em nome do Senhor Jesus. Amém.